Olá, sou o pastor Divino de Deus Eterno, sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, em Goiânia. Quero continuar a ministração de hoje, nosso devocional. Quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, que diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Estou falando nesses dias sobre a experiência que Pedro teve ao negar Jesus, ao negar o Senhor. E eu estou comentando justamente o ponto em que, quando Jesus olha para ele olha para Jesus, naquele momento ali de negação, o que Pedro poderia estar pensando? Provavelmente poderia estar pensando pior, mas o que Jesus estava pensando? Eu disse no primeiro momento que o olhar de Jesus, o tema é um olhar de credibilidade. Eu disse que Jesus estava olhando para Pedro como alguém que ainda acreditava em Pedro. E a primeira razão que eu coloquei foi aquela razão de que ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, Jesus nos amou primeiro. Jesus acreditava em Pedro e acredita em nós porque ele nos amou primeiro. Embora Pedro estivesse negando o Senhor naquele momento, mas haveria momentos no futuro em que Pedro não iria negar. E realmente não negou. A história diz que ele foi para a morte, e por causa do Evangelho. Então, nesse ponto de hoje, nesse devocional de hoje, eu quero dizer para você a segunda razão pela qual o olhar de Jesus era um olhar de quem acreditava, ainda acreditava, um olhar de credibilidade. Esse texto que eu li, ele diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele está dizendo que Deus nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de seu Filho, de Jesus. E mais ainda, nos deu o ministério da reconciliação. Olha o que acontece. Normalmente, a gente tem aquela ideia de que em algum momento da nossa vida, a gente procura Deus para fazer as pazes com Ele. Que em algum momento da nossa vida, a gente cansa de tanto desobedecer a Deus e a gente procura um grupo religioso, procura uma comunidade de fé para poder fazer as pazes com Deus. A gente pensa isso, né? Quando eu fui para a minha comunidade de fé, eu pensava isso. Pensava que, não, eu vou procurar Deus agora, porque apesar de ter ido para a igreja com 19 anos, eu já me sentia bastante culpado para poder querer fazer as pazes com Deus. E não que eu tivesse feito algo extraordinário. Também se tivesse feito, não ia para Deus, ele ia perdoar de qualquer forma. Mas o que aconteceu quando Adão pecou lá no Éden? Ele procurou Deus e pediu perdão para Deus? Não, ele jogou a culpa em Deus, falou que foi a mulher que o Senhor me deu, jogou a culpa na mulher, e foi aquela confusão, virou as costas para Deus e foi embora. Durante muitos, muitos anos, Deus vem tentando se revelar para o seu povo, Deus cria uma nação, a nação de Israel, para através dessa nação ser bênção para todo mundo, para através dessa nação se revelar para o mundo, para essa nação escrever um livro a respeito de Deus. E aí acontece a promessa, que Jesus fez, que pisaria na cabeça da serpente, que da mulher, levantaria alguém que pisaria na cabeça da serpente, que é Jesus e que já pisou na cabeça da serpente. Quando ele paga o nosso preço lá na cruz, o preço que ele paga para Deus, para cumprir a justiça eterna de Deus. E aí a gente tem essa ideia de que a gente procura Deus para reconciliar com Ele, mas na verdade, quando a gente sente isso no coração, é porque Deus está procurando a gente para essa reconciliação, sabia? Quando Jesus olhava para o Pedro, Jesus pensava assim: Pedro, é eu que estou te procurando para uma reconciliação, não é você.
é eu que quero mudar a sua vida, não é você que quer mudar a sua vida. O Pedro não queria mudar a vida dele. O Pedro estava muito bem, estava muito tranquilo lá pescando, cuidando da sua vida. Mas Jesus queria fazer mais na vida de Pedro. Jesus queria fazer de Pedro um pescador de homens. Tanto é que Pedro é um dos maiores pescadores de homens, porque até hoje as suas cartas, né, o seu testemunho, tem convertido pessoas, tem levado pessoas para Deus, independente de grupos religiosos. Então, o que acontece? Essa reconciliação não parte de nós. Quem quer reconciliar a gente com Ele é o próprio Deus. Não partiu de nós, não parte de mim, não está partindo de você querer essa reconciliação. Essa reconciliação é Deus chamando você. E sabe por que você está assistindo esse vídeo? Muito provavelmente porque Deus está chamando você para se reconciliar com Ele. Deus está chamando você para começar de novo. Deus está dizendo para você que por mais que você tenha cometido erros, ou por menos que você tenha cometido erros, essa reconciliação com Ele é Ele que quer. É Ele que está propondo. É Ele que quer você perto dEle. É Ele que me quer perto dEle. É Ele que quer revelar o seu amor para mim e para você. É Ele que queria revelar o amor dele para o Pedro. Tanto é que revelou que Pedro, depois ele se refaz completamente. O Senhor o encontra depois, conversa com ele, chama ele para ser pastor de ovelhas. Então, finalizando aqui esse vídeo, eu quero dizer para você que Deus está chamando você para uma reconciliação. Deus quer reconciliar você com Ele mesmo. Esse desejo no seu coração que está aí queimando dentro de você para se aproximar de Deus, isso já é do Espírito Santo. Isso já é algo que Deus já está fazendo na sua vida. Deus está te chamando para você se aproximar dEle, para você se voltar para Ele. Deus quer que você se reconcilie com Ele. E você que já está reconciliado com Ele, que já entendeu isso, permaneça nessa reconciliação. Qual é a nossa parte nisso tudo? A nossa parte nisso tudo é dizer, Deus, eu quero aceitar essa reconciliação. Eu quero fazer parte dessa reconciliação. Eu quero crescer nessa reconciliação com o Senhor e quero o ministério de reconciliação. Eu quero, através da minha vida, fazer com que outras pessoas conheçam o Senhor, se voltem para o Senhor e se reconciliem com o Senhor. Então, minha oração nesse momento é para que você se volte para Deus, para que você aceite a reconciliação que Deus está te propondo em seu Filho Jesus, e que você possa estar na presença do Senhor, aí na sua comunidade de fé, seja onde você estiver, tá bom? Se inscreve no meu canal, me ajuda aí, vamos levar essa palavra para mais pessoas, e dá um joinha, tá bom? Compartilha com o máximo de gente que você puder, tá bom? Fique com Deus e um beijo no seu coração.